Eu vou te perguntar uma parada aqui um tanto incômoda, que é o seguinte. A gente vive, de fato, numa situação de polarização. A gente tem Lula e Bolsonaro, são dois extremos que estão ali brigando o tempo inteiro, não sei o quê, e fala-se muito numa terceira via, que é mais ou menos onde você está tentando se encaixar ali. A gente tem, tentando se encaixar nessa terceira via aí, outras pessoas como o Ciro Gomes, por exemplo. Uma das... Eu confesso que eu via uma maior chance de sucesso na terceira via se houvesse aí uma unificação, sabe? Porque, e aqui eu não sou analista político, mas assim, se a gente tem mais de uma opção forte nessa terceira via, a gente meio que divide e é bom pro Lula e pro Bolsonaro, ou eu tô falando merda? Não, você tá totalmente correto. Pode ser... Essa é uma percepção geral. No fundo, assim, Lula e Bolsonaro precisam de um de outro. Sim. O pessoal fala assim, por que o Lula voltou? Tudo bem, o STF cometeu um grande erro, né? Isso eu fico muito indignado também, acompanhei isso lá. Decisão injustificável, com tudo que a gente conhece lá dos escândalos de corrupção do PT. Tem precedente isso, não? Olha, eu nunca vi isso na história. Eu vi gente assim ter processo revisto porque foi descoberto que é inocente, foi preso injustamente e tal, mas eu nunca vi alguém que foi condenado por corrupção, e não foi só por mim. Porque... Se é suspeito no caso Lula, é conversa fiada porque isso foi reafirmado por vários outros. Foi confirmado por... Vamos supor que se eu tivesse... Não gostava do Lula e por isso que eu condenei ele. Mas e o tribunal lá em Porto Alegre que condenou ele? Eles também não gostavam do Lula. Era tudo um complô da CIA. Complô da CIA, né? Então. Aí, mas ele colocaram o Lula de volta na jogada. Mas quem que criou o ambiente para que o Lula voltasse e tivesse hoje aí concorrendo? É o Bolsonaro. O Lula hoje é filho do Bolsonaro. Né? Por quê? Porque o Bolsonaro enfraqueceu o combate à corrupção, dando a oportunidade para essa revanche contra a Lava Jato, tá? Me tirou do governo porque não concordava. Ele mesmo falou, você tem que sair. Ele falou esses dias, o Moro tinha que sair porque ele não concordava lá em proteger minha família contra a Receita Federal, contra a Polícia Federal. Agora imagina você, né? Juiz da Lava Jato. Isso? Ele falou publicamente. Agora, faz, 2 meses, ele falou isso publicamente. Tá lá. Parece um absurdo, eu não vi isso, mas... Tá lá, cara. Se puder, a gente pode se elucidar aqui. Não, mas vai demorar, relaxa, fala aí. Não, tem que procurar, mas faz uns que eu fui dar uma entrevista um dia numa rádio lá no Rio de Janeiro e apareceu essa notícia no dia que ele falou isso. O Moro não me protegia da Receita Federal, não protegia minha família, do COAF. Assim, meu Deus, né? Imagina você, juiz Lava Jato, você foi criado, né? Você foi criado sabendo que tem que fazer a coisa certa. Você ter todo aquele trabalho para não proteger ninguém de investigação de corrupção. Você quer um país melhor. E o cara chega para você e fala que você falhou com ele porque não protegeu a família dele de investigação, de rachadinha. A gente não está falando que a família dele está sendo perseguida injustamente. Tá? E, no fundo, na verdade, aqui o grande problema é o medo da investigação chegar nele. Afinal, era gente ligada a ele. O Queiroz é um amigo dele. Obviamente, é um cara ligado a ele. É suposição isso. Mas do jeito que as coisas estão, né? Supor que ele também estava envolvido. Mas daí o cara coloca isso pra você e você tem que sair porque você não concorda com coisa errada. E aí vem falar que você traiu. Não, traiu nada. Quem traiu foi ele. Enfim, mas assim, ele criou aquele ambiente propício ao retorno do Lula. Enfraqueceu o combate à corrupção a um ponto... Bem, se você vai enfraquecer para um grupo, os outros vão pegar carona. Obviamente. E aí você tem um governo tão ruim que as pessoas estão com fome, que as pessoas estão desempregadas, que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estavam morrendo na pandemia. E tudo bem, o vírus é o culpado, mas vamos colocar aqui que o presidente não ajudou nada a proteger as pessoas. De fato. E aí o que você tem é as pessoas tão desesperadas que querem votar no Lula. Então, assim... Cara, não dá. Um é filho do outro. Aí que você tem que arrebentar a polarização. Você tem que chegar, tem que ter um projeto para arrebentar. Eu fiquei esperando, Igor. Ano passado inteiro apareceu